que Joe Biden fez isso ao permitir que pessoas entrassem aqui totalmente sem controle, sem qualquer tipo de verificação. Fronteiras abertas, fronteiras abertas. O mundo inteiro foi despejado em nosso país, vindos de prisões, de gangues, de instituições psiquiátricas. Temos muitas pessoas andando pelas ruas, circulando em áreas sobre as quais não sabemos nada, que vieram de sanatórios. Eles liberaram a população dos sanatórios, das instituições psiquiátricas, para dentro do nosso país. E nós estamos. É impressionante o trabalho que você e Tom Homme estão fazendo nesse assunto. Mas temos que tirá-los daqui. Não temos escolha. Estamos tirando eles daqui. Então, Pat, você quer contar para eles sobre o nosso grande exército e como nos saímos bem com relação aos bombardeiros e ao B-2? Os pilotos estiveram aqui há 2 dias e eles eram pessoas incríveis. Vá em frente. Sim, senhor. 1. Realmente uma missão histórica que demonstrou a habilidade e a coragem dos militares dos Estados Unidos, desde as famílias dos pilotos do B-2 que tivemos a chance de conhecer, senhor, até os pilotos de caça, os reabastecedores, os mantenedores, os defensores aéreos que defenderam a base. Bem, o que foi demonstrado no cenário mundial foi o poderio e a capacidade militar americana. E não foram apenas Fordo, Isfahan e Natanz que chamaram a atenção no Irã. Foi o resto do mundo. Sim. Que temos um comandante em chefe decidido e disposto a usar essas capacidades, que são as melhores do mundo, como o presidente destacou. Ninguém mais poderia ter feito o que os Estados Unidos fizeram naquela noite. E todos notaram isso. Com uma grande e bela conta, senhor, temos 150 bilhões adicionais para investir no Golden Dome e em todos os outros sistemas de armas, nos estoques e na construção naval. Suas prioridades. Mais um mês, mais um aumento histórico no recrutamento. Não é mais apenas o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais. A Marinha, a Força Aérea e a Força Espacial estão historicamente à frente de onde já estiveram. Então, o espírito histórico está dentro das Forças Armadas. Tivemos a oportunidade de estar na OTAN, Marco e eu, e ver como o mundo respondeu ao nosso discurso. É hora de vocês assumirem o fardo e assumirem a liderança do seu continente. Isso só acontece com o presidente Trump liderando. E estamos orgulhosos de fazer parte do que está acontecendo na fronteira, senhor, com agora uma 4ª área de defesa nacional. Sim. Onde estamos ajudando a chegar ao número 0 na segurança da fronteira. Mas essa missão, a Operação Martelo da Meia-Noite, restabeleceu a dissuasão. Ela reverteu o que aconteceu no Afeganistão. Você viu o desastre que o Biden permitiu acontecer no Afeganistão e o que isso fez com a nossa imagem. O presidente Trump disse, com a Operação Martelo da Meia-Noite, estamos restabelecendo a liderança e a dissuasão americana. E temos orgulho de fazer parte disso, senhor. E os nossos chamados inimigos estavam assistindo. Eles assistiram cada minuto disso. Eles assistiram. Na verdade, foram poucas as pessoas que não estavam assistindo. Mas eles assistiram cada minuto. Foi uma atuação militar perfeita, como não víamos há muito tempo. Quero dizer, se você comparar isso com o mesmo país, os reféns de anos atrás, Jimmy Carter. Foi uma situação infeliz para o Jimmy Carter. Ele era um homem legal, mas com os helicópteros caindo, as tempestades de areia, os prisioneiros, eles foram capturados. Depois veio a eleição, e os prisioneiros, e o Reagan e todo aquele problema. Foi só problema atrás de problema. E, aquilo foi um fracasso e o nosso foi. Não só os pilotos. Quero dizer, aquelas máquinas voaram por 37 horas seguidas. Elas não pararam. Elas deram no pé. Você conhece a palavra skedaddle? Quero dizer, cair fora. Eles jogaram as bombas e alguém disse, cai fora. Vamos dar o fora daqui. E cada bomba atingiu seu alvo, e atingiu incrivelmente. E como você sabe, a Comissão de Energia Atômica disse que ela acabou. Aquele lugar desapareceu. Tivemos muita reportagem falsa, principalmente da CNN, onde a escritora vigarista, uma jornalista da CNN, que deveria ser demitida, aliás, ela estava envolvida com os 51 agentes de inteligência falsos, se você se lembra disso. Ela fez aquela matéria, inventou uma história a partir disso. Ela inventou uma história sobre o laptop do inferno, dizendo que veio da Rússia, mas na verdade veio do quarto do Hunter Biden, ou pior. Simplesmente uma vigarista. E ela ainda está na CNN, o que é realmente impressionante. Mas,
Vamos te fazer uma pergunta sobre ela. Mas, eles inventaram esse conceito de que talvez o ataque não tenha sido tão bom. Talvez ele vi isso depois do ataque. Eu vi essa pessoa na CNN. Eu realmente assisto. Eu gosto de assistir o inimigo. Você aprende com o inimigo. E eu assisto porque você precisa saber de onde eles estão vindo. E eu vi ela dizendo, Anderson, sabe, estou ouvindo histórias de que talvez eles não tenham atingido o alvo. Talvez não tenha sido um ataque tão bom. E eles estavam ouvindo histórias. No dia seguinte era um pouco mais, e no outro dia um pouco mais ainda. Depois de 3, 4 dias, ela dizia, sabe, não sei. Acho que não foi tão. Exceto que, àquela altura, todo mundo sabia que o alvo foi atingido. A prova está nos aviões. A prova vai. Os pilotos são a melhor prova deles. Mas eles realmente saíram do avião porque estiveram aqui outro dia e disseram, foi tão triste, fizemos um trabalho tão bom. Voamos em um espaço aéreo muito perigoso. Eu nunca vou esquecer. Estávamos na sala de situação. E, eles disseram que eles entraram no espaço aéreo iraniano. E todo mundo prendeu a respiração porque havia mais mísseis apontados para eles. Mas o equipamento é tão bom, é stealth, bem alto no ar, e era stealth. E eles passaram direto por aquilo. E meio que, quando perceberam que eles estavam lá, já tinham ido embora. Essa era a palavra vazar. Cai fora daqui. Mas eles estavam bem no espaço aéreo mais perigoso do mundo. E eles levaram aviões rápidos. Quero dizer, eles realmente se tornaram verdadeiras obras de arte. Sabe, eu sempre achei que eles eram meio estilosos, mas agora eles parecem mais do que estilosos. Não parecem, hein? Mas eles, largaram as cargas. E literalmente, eles acertavam. Se você olhar para esta mesa daqui até ali, eles tinham uma meia porta de geladeira é a melhor forma de explicar. Pegue uma porta de geladeira, tamanho médio, corte ao meio. Esse era o alvo deles. Eles acertaram todos. Depois tivemos 30 mísseis Tomahawk lançados de submarinos a 300 milhas de distância. Todos eles acertaram o alvo. Foi uma missão perfeita. Depois eles voltaram. Quase 37 horas, todos os aviões funcionaram perfeitamente. Os mecânicos também estavam aqui. Eu disse, vocês têm que trazer os mecânicos para cá. Não tivemos nenhum problema. Se você se lembra, eles tiveram muitos problemas com os helicópteros, mas eles voaram por uma tempestade de areia, o que não deveriam ter feito. Às vezes você diz, vamos voltar e tentar em um dia melhor. Poeira e areia não combinam com helicópteros, se você entende um pouco de helicópteros. Mas aquilo foi uma vergonha horrível para nós. Depois tivemos o Afeganistão, que eu acho que foi o momento mais constrangedor da história do nosso país. E nós teríamos saído de lá. Foi eu quem os derrubou. Eu teria mantido Bagram, a grande base aérea, que agora é controlada pela China. Uma das pistas mais potentes do mundo. Grosso com concreto e aço. Qualquer coisa pode cair. E agora, eles estavam a 1 hora de distância de onde a China fabrica suas armas nucleares. Eu estava guardando. Fora isso, estávamos indo embora. E eu teria saído mais rápido do que eles, mas teríamos saído com força e dignidade. Em vez disso, foi a maior bagunça que já vi na vida. Eles deixaram todo aquele equipamento para trás. E todo ano eles fazem um desfile descendo alguma rua de 5ª categoria com o equipamento. Sabe, era para ser a 5ª Avenida. Não funciona. Mas, com o equipamento que deixaram, deveriam ter levado cada grama. Eu estava levando tudo. Parafuso, porca, prego, vocês tiram de lá. Milley disse, senhor, é melhor deixarmos o equipamento. Por quê? Bem, é mais barato. Eu disse mais barato. Quer dizer que é mais barato deixar um avião de 150 milhões de dólares do que voar com ele para o Paquistão, Índia ou algum lugar? Ou simplesmente voar direto para casa? Isso é mais barato? Sim, senhor. Foi aí que percebi que ele era um idiota. Não demorou muito para perceber isso. Mas, eles deixaram todo aquele equipamento, mas também deixaram a dignidade deles para trás. Na minha opinião, foi o momento mais constrangedor da história do nosso país. Não pelo fato de termos saído. Nós não deveríamos nem ter estado lá, mas sim pela forma como saímos, com grande constrangimento e mortes. Você tinha 13 jovens. Conhecia as famílias. Mas houve centenas de pessoas mortas sobre as quais ninguém fala. O outro lado teve muitas pessoas mortas.
Muitas pessoas andam sem pernas, sem braços, por causa disso. Eles saíram do aeroporto errado. Eles deveriam ter saído de Bagram, porque Bagram era uma grande base com centenas de quilômetros de, você sabe, cercas de território ao redor. Ninguém conseguiria chegar perto dela. Eles foram embora. Então, sabe, nós fizemos um ótimo trabalho. E eu acho que as pessoas estão realmente começando a perceber isso. Elas estão começando a valorizar isso. O Pat fez um trabalho fantástico. Essa missão foi uma obra de arte. E eu conversei com alguns dos nossos, supostos. Não sei se são inimigos, mas são vistos como potenciais inimigos. E eles basicamente disseram a mesma coisa, muito impressionante. Não houve nada aqui. Nós não perdemos um motor, nós não perdemos simplesmente eles pousaram e foram aplaudidos. Mas o triste foi que, apesar de aplaudidos, um dos pilotos disse que, sabe, ficamos preocupados porque, ao sair, nos disseram que na televisão talvez tivéssemos errado os alvos. Acertamos todos os alvos. É isso que eu faço da vida. Atingimos todos os alvos. Na verdade, quando lançamos, quando as bombas atingiram, uma névoa amarela surgiu no horizonte, uma névoa que eu nunca tinha visto antes. Ele simplesmente iluminou todo o horizonte, mais brilhante que o sol. Era como olhar para o sol. Ele diz, atingimos nosso alvo, porque você sabe o que estava explodindo. Mas eles ficaram um pouco desanimados porque ouviram as reportagens falsas da CNN e do New York Times falso. Eles trabalharam juntos para tentar dizer que não era perfeito. Eles não podiam dizer, eles erraram. Tudo que eles conseguiram dizer foi que talvez não tenha sido perfeito. E você deveria demitir esse repórter imediatamente. Você deveria demiti-la. É bem falso. Então eu só quero parabenizar esses pilotos. Você sabe, muitas pessoas não gostam de trazer esse tipo de assunto à tona. E eu sempre gosto de confrontar, porque senão o público não sabe que vocês são um bando de pessoas desonestas. Mas eles sabem. Eles aprenderam. E a mídia precisa se endireitar. Você sabe, a mídia está com apenas 17% de aprovação. Vocês precisam fazer um pouco melhor do que isso. É importante para o país que vocês melhorem. Eu acho que eles deveriam fazer muitas mudanças. Eu acho que mudanças vão acontecer na mídia. Mas, é difícil ter um país realmente bem-sucedido se você tem uma mídia corrupta. E nós realmente temos uma mídia corrupta. E ninguém realmente sabe por quê. Quero dizer, por que você iria querer ter fronteiras abertas e criminosos entrando no nosso país? Por que homens jogando em esportes femininos, transgêneros, sabe? Mas, vocês não querem. Estou olhando para algumas pessoas, elas amam o país. Mas eu olho para outras pessoas e elas não conseguem. Mas, nós realmente temos orgulho do nosso exército. E as pessoas que talvez não gostem da gente ou queiram brincar com a gente, porque eu acho que se não tivesse acontecido aquela situação no Afeganistão, eu não acho que o Putin teria entrado. Acho que quando Putin viu quão estúpida e incompetente foi aquela operação, ele disse, uau, essa pode ser uma oportunidade. Estamos lidando ele. Isso não estamos felizes com Putin. Posso lhe dizer isso agora porque ele está matando muita gente. E muitos deles são seus soldados. Seus soldados e os soldados deles, principalmente. E agora são 7.000 por semana. E não estou feliz com Putin. Ok. Alguma pergunta? Sim, senhor. Não está satisfeito com Putin. Planeja agir. Não contaria. A gente não quer ter um pouco de surpresa? Sabe, uma das coisas que fizemos com o ataque foi que... E você fez essa pergunta. Eu queria. Não quero ser grosseiro, mas estou sendo porque estou olhando para algumas dessas pessoas corruptas aqui em cima. Então, estou sendo grosseiro, mas sua pergunta foi feita de forma muito educada. Mas uma das coisas que fizemos foi que revisamos todos os fatos. Queríamos ter todos os fatos corretos. Queríamos ter a distância correta, o número de pilotos correto. Tudo tinha que estar certo. Porque queremos ser. Essa foi uma missão muito importante. Se falhássemos nessa missão, seria além da guerra que
Você sabe, obviamente tivemos com o Irã e Israel muito ódio, muitos e muitos anos de ódio, séculos de ódio. Eles nunca. As pessoas nunca viram nada parecido. Então queríamos estar corretos com todos os nossos fatos. Então, o que eu estava fazendo era só perguntar: